vamos abordar hoje é de extrema importância e certamente despertará sua curiosidade. Vamos falar sobre uma figura misteriosa e assustadora mencionada nas Escrituras, o Anticristo. Muitos se têm se perguntado, quem é o Anticristo? Quando ele virá? Como podemos identificá-lo? Pois ao longo dos séculos, muitas pessoas já foram erroneamente apontadas como o Anticristo. E nós podemos incluir os judeus, papas e até mesmo imperadores. Mas o que a Bíblia diz sobre esse personagem sinistro? O apóstolo João foi o único escritor bíblico a usar esse termo Anticristo. Ele aparece 5 vezes em suas cartas, 4 no singular e 1 no plural. Veja uma delas, está no relato de 1 João, capítulo 2, versículo 18, que diz: Filhinhos, é a última hora, e como vós ouvistes que o Anticristo há de vir, e mesmo agora há de muitos anticristos. Por isso sabemos que é a última hora. Pelas Escrituras, vemos que o Anticristo é um mentiroso, determinando a destruir a fé das pessoas em Cristo e em Deus. Por isso, João exortou os cristãos a examinar cuidadosamente os ensinos para não serem enganados. Jesus também alertou contra falsos profetas que se aproximam como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Será que ele também se refere ao Anticristo? Vamos observar. Se você desejar, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Note o que Jesus disse. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Hoje, vamos expor e desmascarar a identidade do temível Anticristo. É essencial nos protegermos espiritualmente da influência desse personagem sinistro mencionado nas Escrituras. O apóstolo João escreveu sobre o Anticristo décadas após Jesus ter ascendido ao céu. Portanto, precisamos entender como as atividades do Anticristo afetam os fiéis seguidores de Cristo hoje na Terra. O termo Anticristo significa contra ou no lugar de Cristo, referindo-se a qualquer um que se oponha, note, a qualquer um que se oponha a Jesus ou falsamente alegue representá-lo. Vou repetir novamente. A qualquer um que se oponha a Jesus ou falsamente alegue representá-lo. Como diz o próprio Cristo em Lucas capítulo 11, versículo 23. Note o que Jesus Cristo disse. Quem não está do meu lado é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Fique atento, pois desmascarei as características deste impostor, baseado no que a Bíblia revela. Você ficará surpreso ao descobrir quem realmente é o Anticristo e como se proteger dessa influência nociva. Aproveite essas informações valiosas para fortalecer a sua fé e permanecer firme ao lado do verdadeiro Cristo. Não se deixe enganar, pois muitos falsos profetas já se levantaram, como alertou o apóstolo João. Está preparado? Então, vamos juntar e expor este impiedoso adversário de Cristo e de todos os cristãos verdadeiros. O Anticristo atua de forma antagônica e anticristã, perseguindo os verdadeiros seguidores de Cristo, conforme alertou o próprio Cristo. Note, uma das primeiras que nós podemos identificar está no relato de Mateus, capítulo 24, versículo 9 e 11, que nos diz: Então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis pessoas odiadas por todas as nações, por causa do meu nome. E note, e surgirão muitos falsos profetas, e desencaminharão a muitos. Sendo assim, os que perseguem os cristãos genuínos por causa do nome de Jesus, note, são claramente anticristos. Os falsos profetas mencionados, alguns que já foram cristãos, também se encaixam nessa categoria,
conforme afirma a 2 de João, versículo 7, que diz: porque muitos enganadores entrarão no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e um anticristo. O apóstolo João também esclarece, no relato de 1 João, capítulo 2, versículo 18 ao 19, que existem muitos anticristos individuais que saíram no meio dos cristãos, mas nunca foram verdadeiros convertidos. Portanto, fica evidente pelas Escrituras que o anticristo não é um indivíduo só, mas é composto por muitos que se opõem a Cristo e, por serem falsos profetas, usam a religião para enganar. Quais são as táticas desses impostores? Note, primeiro, perseguição. Segundo, falsos ensinos. Terceiro, negação de Cristo. Tudo para desviar os incautos da verdade e do genuíno Evangelho de Cristo. Estamos começando a desmascarar esse adversário ardiloso. Continue conosco para aprender mais e não cair em suas garras, pois o anticristo realmente espalha mentiras religiosas para desviar as pessoas da verdade bíblica. Vejamos alguns exemplos históricos. Conforme relatou ou alertou o apóstolo Paulo em 2 de Timóteo, capítulo 2, dos versículos 16 ao 18, já naquela época já havia os mestres como Emineu e Fileto, que diziam que a ressurreição já havia ocorrido de modo simbólico ou espiritual. Mas isso contrariava a promessa de Jesus sobre a ressurreição literal, conforme João 5, 28 e 29. Mais tarde surgiu o gnosticismo. O que é o gnosticismo? O gnosticismo designa um conjunto de crenças de naturezas filosóficas e religiosas cujo princípio básico assenta na ideia de que há em cada homem uma essência imortal que transcende o próprio homem. Os gnósticos consideram a existência humana neste mundo como não natural, por estar submetida a diversos sofrimentos. Pois se misturando isso com o cristianismo, com filosofias pagãs, os gnósticos negavam que Jesus tivesse nascido na carne, conforme advertiu João, o relato de 1 João capítulo 4, versículo 2 e 3 e 2 João 1, 7. Outra grande mentira foi a doutrina da Trindade, que afirma que Jesus é tanto Deus Todo-Poderoso quanto o Filho de Deus. Essa ideia veio da filosofia grega, não da Bíblia. A Trindade foi enxertada no cristianismo pelas mãos dos padres que promoviam o platonismo. Referente a esse termo Trindade, temos um vídeo que explica mais detalhes. Assim que puder, assista para aprender mais a verdade segundo as Escrituras Sagradas. Obscurecer também a relação entre Deus e Cristo foi um golpe de mestre do anticristo. Além disso, muitas Bíblias omitiram o nome do Criador, Jeová, embora apareça mais de 7.000 vezes no texto original. Isso transforma o Criador em um Deus sem nome, desrespeitando a oração do Pai Nosso ensinada por Jesus Cristo, em Mateus capítulo 6, versículo 9. Fica evidente que como o anticristo age para desvirtuar as Escrituras e cegar as pessoas quanto às verdades divinas. Precisamos estar atentos a termos firmemente a palavra de Deus para não cairmos em engano. Os anticristos rejeitam e se opõem ao verdadeiro reino de Deus, conforme mencionou com precisão esses impostores nos últimos dias, que eles tentam enganar as pessoas sobre o governo de Cristo, que em breve dominará toda a terra. Ao invés de ensinar que será um reino literal, eles pregam falsamente que é apenas uma condição interna da pessoa, ou então apoiam os governos humanos deste mundo, quando na verdade é Satanás que é o atual governante global, conforme nós observamos no texto. Nós vamos citar aqui apenas dois. João capítulo 14, versículo 30. Daqui em diante eu não falarei muito convosco, porque vem um príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Note também a carta de 2 Coríntios 4,4. Nos quais o Deus deste mundo cegou a mente daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo,
que a imagem de Deus não brilhe para eles. Jesus foi claro ao dizer que seu reino não é parte deste mundo. Em vez disso, ele eliminará todos os governos humanos e se tornará o único governante mundial, conforme está profetizado tanto em Salmo, de número 2, e Apocalipse, capítulo 19. É muito triste que muitos líderes religiosos apoiem o mundo e até perseguem aos que pregam a verdade sobre o vindouro reino de Deus. O livro de Apocalipse se refere à meretriz, Babilônia a Grande, representado as falsas religiões que rejeitam o legítimo reino de Cristo. É exatamente como as Escrituras predisseram. Muitos que se dizem cristãos abandonaram os padrões bíblicos em favor das ideias populares do mundo. Eles se adaptam aos desejos humanos em vez de se ater às verdades de Deus. Conforme alertou o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, chegaria um tempo em que as pessoas não suportariam o ensino salutar e acumulariam mestres que apenas os agradam. Esses falsos cristãos são mencionados em 2 Coríntios capítulo 11, do 13 ao 15, cujo fim será de acordo com as suas más obras. E quais são essas suas obras? Conforme 2 de Pedro capítulo 2 mostra, eles seguem uma conduta desenfreada, desrespeitando os princípios bíblicos. Cada vez mais, falsos líderes religiosos e seus seguidores adotam ou toleram práticas anticristãs, como o homossexualismo e sexo fora do casamento. Isso fica evidente ao compararmos tais condutas pecaminosas conforme a Bíblia diz. Note apenas 5 princípios bíblicos. Levítico capítulo 18, versículo 22, que nos diz: não te deitarás com o homem, como se fosse mulher. Isso é uma abominação. Observe também Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Por esta causa, Deus os entregou às afeições vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, para aquele que é contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria uns para com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmo a recompensa adequada do seu erro. Note também o que o apóstolo Paulo escreveu na carta de 1 Coríntios, capítulo 6, do 9 ao 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmos, como os do sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquidores herdarão o reino de Deus. Paulo também escreveu aos Hebreus no capítulo 3, versículo 4, que nos diz que o casamento seja honroso entre todos e a cama sem mácula, porém, aos prostitutos e adúlteros Deus os julgará. E também Judas 7 nos diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira deram-se à fornicação e seguiram-se após carne estranha, foram postas como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Portanto, esses falsos cristãos estão claramente indo atrás de mestres que só querem agradar os seus ouvidos. Abandonaram as normas divinas em favor da mentalidade mundana. Como o apóstolo Paulo previu, eles se adaptam aos desejos humanos em vez de permanecer fiéis à sã doutrina de Cristo. É vital buscarmos esse conhecimento e entendimento preciso das palavras de Deus. Assim, não seremos enganados pelas falsas doutrinas e simulações das palavras dos anticristos, mas seremos libertos pela verdade de Cristo. Portanto, podemos resumir em 5 características do anticristo. E esse termo nós podemos se referir, primeiro, todos os que rejeitam os ensinos bíblicos sobre Jesus Cristo. Segundo, são todos aqueles que se opõem ao reino de Cristo. Terceiro, são todos aqueles que perseguem e maltratam os verdadeiros seguidores de Cristo. Quarto, pessoas, organizações e nações que falsamente alegam representar a Cristo.
E por fim, número 5, aqueles que presunçosamente se atribuem o papel de Messias, prometendo trazer paz e segurança que somente Jesus pode prover. Portanto, a sua definição abrange a todos aqueles que de alguma forma se contrapõem a Jesus Cristo e aos seus ensinos. Chegamos ao fim deste importante vídeo sobre o Anticristo. Espero que as informações apresentadas tenham sido úteis e edificantes. Antes de terminarmos, por favor, não deixe de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como este. Ative o sininho para ser avisado sempre que novos vídeos forem publicados. E se este vídeo abençoou você de alguma forma, faça o favor de deixar o seu like e um comentário com sua opinião. Isso ajudará o canal a alcançar mais pessoas. Também fique à vontade para compartilhar esse vídeo com amigos e familiares que possam se beneficiar. Juntos podemos nos edificar com as verdades das Escrituras Sagradas. E se desejar aprofundar mais deste assunto do Anticristo, já gravei um outro vídeo complementar a este, trazendo mais ensinos e esclarecimentos bíblicos. Clique no link que aparecer aqui em cima para assistir já no próximo vídeo. Por fim, se você já assistiu até o final, comente. Quero aprender mais sobre a Bíblia. Isso vai motivar a produzir mais conteúdo como este. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Até a próxima.